E olha só, pessoal, após semanas de embate com o Congresso Nacional, principalmente na taxação dos super ricos via IOF, o presidente Lula agora experimenta um crescimento notável em sua popularidade. E os números que acabam de sair da pesquisa Atlas Intel confirmam que Lula disparou após o apoio popular na luta contra o Congresso Nacional, contra Hugo Mota e contra os super ricos, e agora lidera com folga para 2026. E nesse momento ele vence todos os adversários do segundo turno. Chupa que a cana é doce, meu filho. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dessa notícia, todos os dados que a pesquisa Atlas Intel trouxe, que deixam agora toda a população brasileira animada, porque mostra essa virada, essa retomada do presidente Lula, da sua popularidade e da alta frente aos outros candidatos. Mas antes, eu convido você que é novo aqui no canal, que aproveite esse momento para se inscrever, ativar o sininho das notificações, que é importante para fortalecer o nosso trabalho diário aqui no YouTube, e você vai receber em primeira mão os vídeos e notícias que postarmos aqui. E também deixe seu like, pessoal, porque o like faz com que o YouTube leve os nossos vídeos a mais e mais espectadores aqui dentro da plataforma. Então curte aí para nos ajudar. E se quiser fortalecer o trabalho de forma financeira, o Pix é esse que está aparecendo aí no canto da tela, esse telefone. Desde já, eu agradeço de coração. Dito isso, vamos à notícia maravilhosa do crescimento do presidente Lula, retomando a liderança frente à extrema-direita, frente a Tarcísio e frente a todos os outros candidatos. Olha só, como vocês sabem, pesquisas divulgadas anteriormente mostravam que o presidente Lula estava tendo uma queda em sua popularidade, onde aparecia inclusive com chances de ser derrotado para a extrema-direita em 2026. Porém, pessoal, tudo isso começou a mudar algumas semanas atrás, quando o presidente Lula sinalizou que cumpriria as últimas promessas de campanha que faltavam, que eram a taxação dos super ricos, isenção do imposto de renda até R$5.000 e também com o compromisso do presidente em fazer de tudo para que nenhum benefício social seja cortado por falta de verba no Brasil, principalmente ao decretar o IOF. E no meio de tudo isso, pessoal, o jornal O Globo divulgou as pesquisas Trackings, pesquisas internas que são feitas diariamente dentro do Palácio do Planalto. E elas mostravam uma recuperação constante da imagem de Lula junto à população, principalmente quando Lula decidiu lutar ao lado do povo para que esse Congresso parasse de ir contra a população. A aprovação do presidente cresceu acima da margem de erro, enquanto a rejeição caiu de forma expressiva. Chupa que a cana é doce, meu filho. Fontes próximas ao governo indicaram que a virada tinha começado exatamente no auge da crise com o Congresso Nacional, que foi quando surgiram aqueles milhares de vídeos nas redes sociais, pessoal, onde a população se juntou com o governo e foi para cima dos congressistas, isso gerando então medo nos parlamentares e uma união entre o Planalto e o povo brasileiro pela justiça tributária. A comunicação mais massiva e o enfrentamento direto à elite fizeram toda a diferença para que Lula retomasse a dianteira com sua popularidade. E tudo isso refletiu nos dados da pesquisa que vamos ver agora, a pesquisa Latin America Pulse, feita pela Atlas Intel em parceria com a Bloomberg Linha, que mostram que Lula está na liderança e com ampla vantagem nos cenários do primeiro turno e segundo turno. Olha só, primeiros cenários de primeiro turno. Lula teria 44% contra apenas 34% de Tarcísio, que seria o número 1 para ser o candidato sucessor de Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro está fora da disputa. No cenário 2, foi testado então Lula versus Michele Bolsonaro. Lula teria 45% contra 30,4% de Michele Bolsonaro. Eu me pergunto, quem são esses 30% da população que votariam em Michele Bolsonaro? Porque eu não conheço nenhum, vocês conhecem? Também foi testado um terceiro cenário em que o presidente Lula não concorreria. Seria então o ministro Haddad o candidato à presidência. E ele empataria tecnicamente com Tarcísio, segundo a pesquisa, com 33,3% para Haddad, e Tarcísio teria então 34% das intenções de voto. É importante ressaltar que em dois cenários em que Lula concorre, ele lidera com folga. E mesmo fora da disputa, o ministro Fernando Haddad apareceria tecnicamente empatado com os principais nomes da direita. Agora a pesquisa traz os cenários de segundo turno. Nesse cenário, o presidente Lula também vence todos os adversários testados e a vantagem varia, mas em todos os confrontos ele sai na frente. Lula versus Tarcísio, por exemplo, Lula teria 47,6% das intenções de voto, enquanto Tarcísio teria 46,9%. Portanto, uma diferença de 0,7%. Já contra Michele Bolsonaro, Lula teria 48% contra 47,5% de Michele.
eu realmente me pergunto, metade da população brasileira votaria em Michele? Ainda fica a minha dúvida, porque eu não conheço uma pessoa em sã consciência que votaria em Michele Bolsonaro. Já Lula contra Zema, aí a diferença aumenta bastante. Lula teria 48% contra Zema com 38,6%, uma diferença de 9,4 pontos percentuais. Contra Caiado, Lula teria 47,8% e Caiado 35,3%, uma diferença maior ainda de 12,5 pontos percentuais. Contra Ratinho Júnior, Lula teria 47% contra 39%, outra diferença grande também de 8 pontos percentuais. E contra Eduardo Leite, a diferença é gritante. Lula com 47% e Eduardo Leite com 23% das intenções de voto, ou seja, 23,1% de diferença entre ambos. É importante lembrar que Jair Bolsonaro está fora da disputa e inelegível até 2030 por decisão do TSE, sob risco iminente de prisão por envolvimento na tentativa de golpe, como vocês bem sabem. Então ele não figura nessa pesquisa como candidato viável e o Atlas Intel nem testou nenhum cenário com Jair Bolsonaro. É importante ressaltar que a virada na popularidade do presidente Lula não veio por acaso. Ela é resultado de um reposicionamento político e de comunicação. O governo adotou uma narrativa de confronto contra privilégios históricos da elite e se aproximou novamente da base social que o elegeu. Aliados dizem que o PT está voltando às origens e que o povo começa a perceber quem realmente está do lado da maioria do povo brasileiro. E é por isso que o presidente Lula, então, dispara agora novamente nas pesquisas, com a popularidade subindo, porque está lutando pelo povo e junto com o povo para cima desse Congresso que só defende as elites. A verdade é que 2026 começou mais cedo do que todos esperavam e o povo está de olho. O povo não vai aturar mais o que o Congresso tentou fazer nos últimos dias e mostrou que, se preciso, vai comprar a luta junto com o governo e ir para cima dessa casta política que revoltou a sociedade nas últimas semanas. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo. Não esqueça de deixar o seu like, pessoal. Curte aí para nos ajudar. Se inscreva no canal se não estiver inscrito e logo mais eu volto com mais notícias. Um abraço a todos e até mais.